E fala, meu povo, simbora para a nossa última aula do nosso pequeno projeto do logo do React. E finalmente vamos usar o nosso Gesture Handler para controlar o nosso logo. Nosso não, do React no caso, mas é nosso porque a gente fez. E para isso vamos aqui definir o offset X e o offset Y. Serão eles que serão responsáveis pela movimentação do nosso logo. E logo logo vocês vão entender. Vou deixar aqui especificando qual movimento é. Nessa aula a gente vai fazer 3. Vamos criar um pan que vai receber o gesture.pan, gesture.pan e seu método onChange. Então bora lá. E o que raios aconteceu aqui? Tu me perguntas? Deixa que eu explico. E bora lá então. O gesture.pan é um conjunto de gestos que vai detectar quando o usuário arrastar o seu dedo na tela. E o onChange, como o próprio nome já diz, quando há alguma mudança, ou seja, quando o seu dedo está arrastando sobre a tela, o nosso event possuirá todas as informações daquela mudança, e dentre elas nós precisamos de 2 apenas, que serão as coordenadas, a localização do eixo X e do Y que está o seu dedo, naquele exato momento. E toda vez que isso ocorrer, vamos mudar o offset X e o offset Y, porque iremos usar ele para movimentar o nosso logo. E depois disso, nós precisamos envolver o nosso desenho, nesse caso, o nosso canvas, a nossa tela, que a gente fez o logo. A gente vai envolver com o Gesture Detector. E o que seria isso? Seria um componente que a gente vai dizer qual gesto aquele local irá receber, que a gente vai dizer que é o pen. Ou seja, dentro do nosso canvas será possível detectar os movimentos do arrastar do dedo na tela. E quais gestos ele vai detectar? O do pen. Mas e agora, como vamos movimentar o nosso logo? Então, meu irmão, vai ser muito simples. Vamos precisar de outra constante, vamos chamá-la de translate. E vamos atribuir para ela um useDerivedValue. Lembram que usamos ele para calcular valores reativos para evitar uma re-renderização desnecessária de nossos componentes? Pois bem, lembram quais valores estão sendo mudados constantemente ao arrastar o dedo? Isso mesmo, o offset X e o offset Y, que também são valores reativos. E para o nosso translate, não foi à toa que chamamos ele assim, vamos retornar o translate X e o translate Y. E para onde esses valores estão indo, tu me perguntas outra vez, mais uma vez, enfim. Eles estão indo para o nosso group. Lembra que a gente criou um group lá 3 aulas atrás, quer dizer, 2, já que essa é a terceira. Esse group envolvendo nosso logo, para que assim ele se movimente de acordo com a posição do arrastar do dedo. A gente vai colocar esse translate lá no group para ele saber movimentar o nosso logo de acordo com a mudança do offset X e do offset Y. E só um momento que eu vou simular um erro aqui, que é bastante comum até, vai ser proposital, e bora lá. Salvando e rodando o projeto. E por que deu errado? Simples, porque precisamos, antes de mais nada, envolver o nosso componente raiz com o container Gesture Handler Root View. Gesture Handler Root View. Falar rápido fica bem melhor. Assim, ele estará apto para capturar as nossas ações na tela. A gente sempre precisa envolver o Gesture Handler Root View no componente raiz de nossa aplicação para usar o Gesture Handler.
E aí, viu? Olha que massa, a gente podendo controlar o dedo não. E aí, viu? Olha que massa, a gente podendo controlar o desenho para qualquer lugar, apenas arrastando o dedo na tela. Agora vamos para o próximo movimento. Esse vai ser da hora. E para o nosso próximo movimento, deixe-me mudar a descrição aqui, bem melhor. Vamos criar uma logo abaixo. Pronto, agora fica bem mais organizado. Vamos também criar uma constante. Vamos chamá-la de Magnetic Gesture. Mas chama como quiser, como preferir. Se quiser chamar essa constante de Magnetic, fica à vontade. E diferente do anterior, em vez do pan, vamos usar o tap, chamando o método onTouchDown. Ou seja, diferente do pan, ele não acompanha o movimento do dedo, mas sim onde ele clicou. E o método onTouchDown pega essa ação assim que ele toca na tela antes de soltar o dedo. O event, como já sabemos bem, trará todas as nossas informações daquele toque. E é nele que pegaremos o All Touches, ou seja, todos os nossos toques. Como a gente vai usar o toque de apenas um só dedo, sempre pegaremos o elemento 0 desse array, do All Touches. E como já aprendemos a usar o nosso With Repeats, vamos usar ele para passar o movimento de uma forma suave de um lado para o outro, de um canto para o outro, no caso. Senão, ele ficaria apenas teletransportando na tela toda vez que a gente clicasse. Clica, teletransporta, clica, teletransporta, clica, teletransporta, e não é isso que a gente quer. A gente quer clicar e o logo ir caminhando até lá. A gente clica e o logo vai caminhando até lá. E faremos isso tanto com o offset X quanto no offset Y. Precisamos então apenas mudar o nosso gesto em nosso Gesture Detector e voilá! E olha só que da hora, cara, isso aqui é muito bonito. Vamos agora para o nosso último gesto. E para o nosso último movimento, nosso gesto, nosso comando, chame como quiser, só não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar com a sua amiga ou seu amigo programador e simbora! E para ele, vamos usar o Dimensions. Vamos melhorar algumas coisas aqui no código, no caso, está precisando, né? Pronto, e o que fizemos aqui foi algo simples, mas será bem necessário para que o nosso logo fique bem no meio da tela, pois o nosso Translate trabalha com os cantos X e Y do canto, ou seja, coordenadas 0 e 0. Se nós atribuirmos o tamanho da tela como padrão, para que o nosso logo fique bem no meio, nossos X e Y precisam se mover metade do que é, subtraindo ele, seja do tamanho da tela ou seja do tamanho do logo, sacou? E agora vamos criar outra constante, que vamos chamar de Pen Gesture, por falta de nome melhor no caso. E também porque vamos usar o pen novamente. Mas se você deu outro nome para essa constante, deixa aí nos comentários. Estou curioso para saber. E o que fizemos aqui? Usamos outro método, o onUpdate, que vai fazer com que o nosso logo seja movido para a posição onde o dedo está. E temos também o nosso outro método, o onEnd, que é rodado assim que você solta o dedo na tela, ou seja, no final do seu movimento. E o que ele vai fazer? Nós usamos o WithTime para ele ir de forma suave de volta para o center X e Y. Ou seja, nós podemos agora arrastar o logo
e soltá-lo. E ao soltá-lo, ele voltará de forma suave ao seu devido lugar, que é o centro da tela. E só para melhorar o nosso código, vamos tirar esse estilo aqui e colocar um bem melhor. Como também, para melhorar os nossos ovais, já que a única diferença é a rotação, podemos usar um map para criar os três e deixar o código bem mais bonito no caso. Percebam, quando tem muita coisa que se repete e isso não for um hook, no caso, você poderá usar isso em um map, em algum método que repita o componente para deixar o seu código, digamos que, mais legível, mais organizado, e é isso que fizemos aqui. E falando nisso, e é isso, rapaz. Olha só esse efeito chuchu beleza. Nós podemos arrastar e vê-lo voltar. Arrastar e vê-lo voltar. E tudo isso que você aprendeu aqui pode ser muito bem usado em diversas aplicações, seja para jogos, ou até em telas interativas, ou até mesmo para distrair o usuário. Ou até mesmo quando vem aquele cliente chato que está pedindo alguma coisa que nem mesmo ele sabe o que é. Ó, coloca uma coisinha arrastando na tela. Seja criativo. Seja bem criativo. Então é isso, meu povo. Acessem o meu repositório, deixem uma estrelinha, clonem, forquem, me seguem lá no repositório do GitHub e não esqueça de deixar um like nesse vídeo também, comentar também e não custa nada, vai. Se inscreve aí no canal. Então é isso, povo. Até o próximo projeto. Valeu!